Olá, gente, senhores YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. Como puderam perceber, hoje o vídeo é um bocadinho diferente, não é? Também vou fazer aqui mais uma partilha do diário da gravidez e vou partilhar um bocadinho sobre como foi o final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre. O último vídeo eu falei até às 24 semanas e hoje pretendo então falar então das 25 até às 32 semanas, deixando depois este período final para uma próxima partilha que provavelmente não será até às 40. Isto no sentido de ter tempo para falar para vocês, não é? E gravar e tudo, mas nunca se sabe, gente. Nunca se sabe quanto tempo é que esta cria quer ficar aqui dentro, portanto, enfim, é sempre um bocadinho relativo. Então, como é habitual, eu fui anotando algumas coisas ao longo das semanas que vou partilhando com vocês. Então, 25ª semana, o que é que houve aqui de sintomas que eu anotei principais? Claro que às vezes uma pessoa esquece um ou outro, porque tem um dia, depois esqueço-me de registar, enfim. Cansaço, comecei a sentir algum peso, eu sentia que gostava assim mais a andar, e queimbras. Portanto, eu acho que aqui foi a fase que se iniciou as queimbras, assim mais a sério. Até que comecei com suplemento de magnésio. Fiz 2 caixas, no caso eram diferentes, porque uma foi receitada pela médica de família e outra foi pela obstetra. Foi portanto, a primeira que foi da obstetra foi um sachêzinho que eu diluía na água e o outro era uma pastilha que eu tomava à noite. Pronto. O que eu estive a dizer? Eu não vos consigo dizer como é que eu ia sentir, obviamente, sem elas, porque eu as estive a tomar, estava com esse efeito, mas a verdade é que eu continuei a ter. Neste momento atual, que já estou mais para a frente um bocadinho, já reduziram um bocado, embora ainda surja um bocadinho e não estou a tomar nada. Mas, portanto, eu acho que aqui esta fase de final do segundo trimestre e início do terceiro tive muitas, e isto vai aparecer provavelmente ao longo aqui disto, se não aparecer porque já comecei a sentir aquilo tão comum, mas, portanto, tive várias semanas com isso, ok? Foram cerca de 2 meses assim mais intensos com as queimbras. Depois, 26ª semana, pés e pernas cansadas, é aquilo que eu denotei. 27ª, dores de costas, desconforto nos pés, portanto, vimos aqui de um registro de muito cansaço da barriga para baixo, não é? A sentir isso. Uma coisa que eu me recordo de pensar, e até cheguei a partilhar, foi várias vezes aquele pensamento de que, caramba, eu realmente não poderia pesar na minha vida normal mais estes quilos que tenho, porque os meus joelhos estão a dar sinal, e sentia desconforto no joelho, dores de joelho que não tem nada a ver, se calhar, com a gravidez, não é? Mas que eram por causa do peso. Portanto, foi assim um bocadinho estes aspectos aqui até a 27ª semana. Então, 28ª semana, muito cansada, dificuldades com o calor. Portanto, uma coisa que eu não sei se escrevi aqui especificamente, mas que é uma coisa que eu tenho tido bastante, é tonturas, mesmo quase algumas ao ponto de desmaiar, ou seja, perder consciência. Não foram muito comuns, aconteceram assim principalmente aqui 2 vezes assim mais a sério, que eu comecei a ouvir assim tipo um zumbi, de ver as coisas mais amareladas, a ter que me deitar mesmo porque estava, sabem, quase que naquela fase pré-desmaio. Mas tonturas são muito recorrentes e são muito recorrentes associadas a calor. E principalmente não é por causa do trabalho, ou seja, nas deslocações, várias vezes cheguei a parar o carro e a encostar um bocado porque estava-me a sentir tanto, tinha medo de continuar, né, a conduzir. Portanto, isso é uma coisa que me afeta e afeta hoje em dia, até que a última vez foi para há 2 semanas, portanto já não tem nada a ver daqui do período que eu estou a falar, mas que realmente que tive estas sensações e que tive porrada de médico, mesmo ficar ali deitada assim um bocado, parada. Por acaso estava em casa, portanto também acontece em casa, não é? Mas portanto estava cá e deitei-me no sofá e consegui controlar. Então, 28ª semana, muito cansada, dificuldades com o calor, o bebê já mexia-se bastante, já se via na barriga, portanto este registro é de aqui, que já que se começava a ver aqui mais na barriga. Eu tenho placenta anterior, que dificulta sempre ver e sentir os movimentos, e mesmo assim até ao momento não tive aqueles movimentos todos loucos, mas portanto já se via aqui um bocadinho mais. 29ª semana, pressão, desconforto
com picadas mesmo, um género de desconforto e umas picadas no canal vaginal. Eu comentei, não fizeram, não acharam que foi relevante, não sei, eu acho que para mim o foi. Aliás, que a minha vizinha, caso a filha da minha vizinha, ela teve bebê também há pouco tempo, em maio, e aliás uma das razões dela ter ficado em casa de baixa foi por certa pressão que ela tinha muito essas dores. Portanto, eu fiquei assim um bocadinho, pá, é normal, não é normal, mas uns, sabem, aquela dúvida, porque eu sentia dor no canal vaginal, tipo assim, pronto, não sei explicar de outra forma, assim umas pontadas. Digam-me vocês se também sentiram essas coisas ou não, também para perceber se é mais normal ou não. Depois, na semana 30, ok, dor na pele, músculo, ou seja, umas dores aqui. No sentido em que eu também me magoei no trabalho, eu tive uma situação que fiz um esforço, porque teve que ser, porque foi uma situação com alguma urgência, né? No caso, eu tinha uma menina com perturbação do espectro do autismo em cima do cavalo, aqui com um nível um bocadinho severo de dificuldades, e ela a apiar-se o mal, ficou deitada praticamente por baixo do cavalo, não tem reação, peço-lhe para sair 2 ou 3 vezes, ela não se mexe, fica ali tipo assim a olhar, e se não sou eu a puxar e arrastá-la, é pisada por cavalo, não é? Porque o cavalo mexe-se. E portanto foi uma situação muito complicada, e quando eu digo uma menina, não estou a falar de uma criança pequenina, estou a falar já de uma adolescente com provavelmente uns 60 e tal quilos. E portanto isso foi algo que me magoou. Nesse momento fiquei assim um bocado desconfortável, senti um desconforto assim na zona do umbigo. Mas posteriormente a essa situação, isso foi no início de junho, se não me engano, de posterior a essa fase, final de maio, início de junho, por aí, às vezes a rir-me, a fazer certos movimentos, depois depende, não é todos os dias, não é certo, mas eu sinto dor. Aliás, que eu comentei com a minha fisioterapeuta pélvica, porque a fazer alguns exercícios eu senti algum desconforto nesta zona, e ela diz que realmente não é normal sentir esse desconforto nesta zona, tem mesmo a ver com esta situação, mas que nós não conseguimos fazer nada neste momento, portanto, além do esforço que tu podes fazer, que podes controlar ou não, não é? Mas aquele que é sobre as outras coisas, é mais controlável um bocadinho quando é possível, mas há um esforço, que é o interno, da barriga a crescer, que nós não controlamos, que isso vai acontecer. Então pode ser por aí que acabe por ser mais desconfortável. Depois também coloquei que já sentia muito movimento, portanto a partir daqui já sinto bem os movimentozinhos todos dele. Estou a ver só aqui porque eu depois aqui andei a fazer várias anotações. Entretanto, aqui neste período de tempo tivemos a visita não, fomos fazer a ecografia 4D. Nós tínhamos feito uma amostra mais cedo e tínhamos contratado o serviço para fazer então posteriormente, e fomos fazer então nesta fase daqui, entre a 30ª, acho que foi aqui por volta da semana 30, efetivamente, por aqui. E fomos ver, não foi assim a melhor coisa, eu depois partilhei, eu já tinha partilhado com isto, mesmo em termos emocionais, não vou dizer que fiquei, porque não mexeu assim tanto comigo. Gostei de ver, sim, mas é um serviço caro que, pronto, isto foi o primeiro, uma pessoa, é aquela coisa, né, que mete as suas, e achei que seria mais, sei lá, vibrante, que ia sentir, não sei explicar, é um misto, porque eu gostei muito de ver, atenção, mas não sei explicar. Acho que se calhar eu estava com uma expectativa um bocadinho maior e não senti isso ao fazer essa ecografia, pronto. Mas foi muito bom, tenho fotografias desse registro, nós fizemos o pack mais básico, tenho algumas fotos sobre isso e deu para perceber realmente que aquele narizito provavelmente sai ao lado do meu namorado, vindo se calhar do pai dele, pronto. De resto, ele estava sempre a esconder-se, mas foi mais uma oportunidade de ver o bebê e por si só isso já conta bastante, e do bebê estar com ele, pronto, saber o peso que ele estava naquela altura, já a posição, ele já vinha dessa fase já cefálico, pronto. Enfim, um bocadinho nesse sentido.
Então, 31ª semana, azia, queimbras. Continuam aqui, tendo em conta que eu mantenho a questão das tonturas, tá? Mas para mim isto é uma coisa que me acompanha, ou seja, já não é aquele marco que eu vou colocando. As queimbras têm sido realmente muito as queimbras não, desculpem gente, depois fico cansada, as tonturas, ok? As queimbras aqui ainda continuaram, elas reduziram mais recentemente, há cerca de 1 ou 2 semanas, portanto também já passei essa fase, nem vou falar aqui porque será no próximo vídeo, não é? Mas pronto, o que é que aconteceu também aqui à 31ª semana? Fiz a primeira consulta de fisioterapia pélvica, 31ª? Sim, deve ter sido mais ou menos, até a 31ª semana, em que ela teve a avaliar um bocadinho a minha musculatura e tudo. Entretanto já tive outra consulta, por isso eu não quero misturar muitos assuntos, tentar remeter-me só ao que ela me disse naquela altura, que tinha um bom períneo. Em termos de contração, portanto, quando ela pedia para contrair, ou seja, ela estava lá a analisar e ela disse, olha, sente-se onde é que eu estou, contrai aqui. Eu faço uma boa contração, localizada. A única questão é, eu faço a duração que é pretendida, ou seja, que ela pretende em termos de boa avaliação, mas tem um senãozinho, não é? Que é uma contração com algum espasmo, não sei se é o termo indicado, mas foi isso que eu entendi. Porquê? Porque imaginem, é para contrair aquela zona, eu estou a contrair, mas enquanto eu estou a contrair parece quando nós não fazemos atividade física e começamos e estamos a fazer, por exemplo, uma prancha, e estamos a fazer a prancha, mas ao mesmo tempo o nosso corpo está todo a tremelicar, pronto, então é assim, vai perdendo, faz aquela contração, mas ao mesmo tempo tem momentos que não está tão contraído, se podemos dizer assim, sabem? Não sei se foi muito confuso. Pronto, era uma consulta e um acompanhamento que eu fazia questão de fazer, conheço os benefícios, já tinha lido isto antes muito sobre o assunto e por acaso nas aulas de preparação para o parto, porque elas também iniciaram-se aqui por volta da 29ª, 30ª semana, também era algo que eu... que foi comentado e portanto eu já estava descansada porque sabia que ia fazer. Portanto, por exemplo, no meu caso, e adiantando aqui um bocadinho, eu fiz esta consulta aqui, fiz consulta às 34 e agora só irei no pós-parto, portanto deu para aprender aqui algumas coisas, mas o que eu aprendi depois na outra consulta eu depois partilho mais para a frente. E na 32ª semana tivemos azia, dor do umbigo, em volta dele, depois daquela dor que eu vos disse, refluxo, começou aqui a haver, além da azia, uma noites assim mais difíceis, com algum refluxo, e as queimbras continuavam aqui, além das tonturas, lá está como vos tinha dito. Agora, fechar aqui isto, falei até aqui a 32ª semana, o que quer dizer que passamos aqui o que é de comum, as análises de segundo trimestre e a ecografia de terceiro trimestre, que se não me engano também foi feita até então. É porque estou agora já a perder um bocadinho as datas. Mas é isso, até a 28ª é as análises, se não me engano. As análises de segundo trimestre. E depois é feita exatamente a ecografia de terceiro, acho que é isso, que foi no início. Entretanto também já fiz as análises de terceiro. Bem, eu vou falar sobre as análises então do segundo trimestre, em que tivemos aquela prova que muita gente diz que é terrível da glicose, no caso a prova da glucose, em que nós bebemos aquele líquidozinho e esperamos aquele tempo todo, pronto. O que é a minha opinião sobre essa prova? Obviamente que não gostei de a fazer, mas se calhar não pela razão que toda a gente não gosta, por causa do líquido. Não, o líquido a mim foi de todo o processo a parte menos desagradável, embora seja bastante desagradável. Eu pedi o líquido de limão, pedi para estar guardado no frigorífico, ele passou uma semana no frigorífico, portanto ele estava bem fresquinho. Fui num dia também, não estava muito calor, que eu acho que também pode ajudar aqui um bocadinho, né? Fui logo às 8 da manhã, super cedo, porque é uma prova que demora 2 horas a ser feita, mesmo assim atrasou um bocado, porque houve lá uns pequeninos entraves, estava o sistema um bocadinho em baixo, depois estava à procura de uma coisinha para fazer picadela no dedo, enfim. Então, no meu caso particular, isto pode ser diferente. Eu não fiquei com um catéter. Eu acho que já ouvi meninas a comentar que ficam com género de um catéter para depois retirar o sangue, assim não. Eu fui picada de sempre que foi necessário. Eu bebi então o líquido e a minha sugestão é beber todo de uma vez, gente. Eu bebi de tolada
porque era para quê? Para a minha boca e para as minhas papilas gustativas não sentirem o sabor, porque eu sabia que se parasse ali ia sentir aquele gosto e ia ser muito pior depois conseguir efetivamente terminar a garrafa e era mesmo essencial, pronto. Portanto, nesse sentido, é isso que custa, porque em termos até de açúcar, e, não, e ser uma coisa assim que não soube mais de remédio, pronto, ok, é fraco, é horrível, aquilo não é nada bom, e eu não gosto muito de coisas assim extremamente doces, principalmente bebidas. Mas até ver a tabela nutricional, às vezes uma pessoa come uma coisa com muito mais açúcar do que aquilo, e era muito mais interessante, não é? Do que beber aquele líquido, mas pronto. A mim o que me custou mesmo muito são as picadas. Eu não gosto de ser picada para tirar sangue, nem... portanto, eu não gosto muito dessa sensação. Eu já não sou assim, não tolero assim muito facilmente, já tentei dar sangue 2 vezes, mas as minhas tensões ficam tipo tão baixas e juntas, mas uma coisa assim abismal, que até mesmo lá nessa parte dos doutores de sangue, eles são, deixe passar uns anos e depois conseguir experimentar novamente, pode ser que entretanto o seu corpo reaja de outra forma, mas assim agradecemos imenso, mas não conseguimos fazer a recolha porque pronto, não tenho essa capacidade. E então realmente isso custou-me muito, porque então eles picaram, tiraram o sangue, eu bebi o líquidozinho, passou 1 hora, voltam a tirar sangue e ainda tiraram uma boa quantidade de sangue. Eu no meu caso, portanto, eu tinha dado com o braço direito, que eu sei que é o braço que é melhor para encontrarem aqui a veia, e a menina disse, a enfermeira, podemos tentar tirar do esquerdo, que assim dá uma pausa e depois tira novamente do direito. Eu disse, podemos, mas olha que elas são muito fraquinhas. Mas nós tentamos. A realidade é que me picaram portanto, a primeira análise, e para a segunda análise picaram-me 2 vezes neste braço, não encontraram o sangue, e ainda me vieram picar aqui então para tirar. Portanto, foi muito difícil. Depois de fazer isso, eu até me fui deitar um bocado, porque eu fiquei assim mais... Ou seja, não foi pela bebida em si, foi mesmo por esta questão das picadelas, pronto. Resumindo e concluindo, felizmente não tinha diabetes gestacional, as minhas análises eram realmente muito boas, mesmo com aquele produto todo. Eu acho que não passei, se eu não me engano, acho que não passava em nenhum momento, ou seja, 1 hora após nem 2, o valor normal da glicose. Portanto, ainda bem, graças a Deus, foi bom sinal, fiquei muito mais descansada e pronto. Análises da toxoplasmose continuaram negativas, pronto, tudo relativamente bem. Não repeti mais nenhuma vez e até então também nunca mais repeti as provas que a nutricionista tinha pedido, porque não me passaram. E gente, são caras, são 30 e tal euros para a pessoa repetir e não tenho tanto dinheiro para isso, esse valor dá para direcionar para uma consulta específica, não é? Mas, portanto, quer dizer que eu no primeiro trimestre eu tinha partilhado com vocês que eu tinha a minha vitamina D muito baixa, eu iniciei suplementação, estou com o Vingantol em gotas, inicialmente comecei com 6, já transitei para 3 gotas, mas estamos a fazer isto sem saber muito bem então como é que aquilo está. A nutricionista também queria voltar a avaliar a ferritina, que também não me foi passada. Disseram que tinham avaliado recentemente, que não deu baixa nenhuma, portanto não passam. Sabendo nós, e isto também dito pela nutricionista, que nesta fase uma análise quase de uma semana para a outra pode ser completamente diferente, mas pronto, é o registro que temos. Mas pronto, passou tudo. Depois, então, a ecografia do terceiro trimestre, que é feita até às 32 mais qualquer coisa, se eu não me engano, é das 30 às 32 e qualquer coisa, eu fiz com 31 e qualquer coisa, tudo normal, o bebê estava já bem grande, bem gordinho, cefálico, relativamente bem posicionado, avaliaram, não é, os perímetros, essas coisas todas, deu tudo direitinho. Voltou só a vir a anotação de que a questão do meu cordão ter uma inserção diferente, e a doutora aí já colocou o lado que tem mais esses vasos ligeiramente alterados, pronto. E é isso, gente. Acho que é aqui resumidamente um bocadinho isso que tinha para partilhar. Quanto aqui às coisas mais físicas do espaço do bebê, foi a fase em que comecei a lavar as roupas, a organizar aos bocadinhos, né? Porque é lavar, engomar, aquilo demora imenso tempo, mas está tudo mais ou menos orientado. Ainda não está terminada, tenho que organizar o resto do quarto, é uma coisa que eu quero fazer isto esta semana, mas também, lá está, já passa do período que estamos a falar das 24 às 32, portanto também não me vou alongar muito nisso.
mas fui fazendo essas pequenas coisas, uma outra compra também mais pontual, quer seja coisas, por exemplo, mais de higiene, como as compressas, quer sejam coisas mais para mim, lá está das medicações, os saquinhos para depois armazenar leites, enfim, essas coisas assim. Ainda não temos o espaço, lá está, dele organizado, vamos ver se agora organizo nesta fase, mas veremos como é que a coisa corre. Mas pronto, basicamente é este o relato. O que é que eu tenho para dizer, assim, resumindo e concluindo? Principais sintomas que eu senti durante este período vem muito a nível azia, refluxo, queimbras, tonturas, é realmente aqui o que resume mais esta fase, e eu noto que é bastante diferente de uma fase para a outra. Por exemplo, pegando-me na fase atual, vou transportar alguma destas coisas e acrescentar outros desconfortos. Mas pronto, olhem, é isso, espero que tenham gostado de ouvir esta pequena partilha aqui sobre aquilo que eu fui sentindo e como é que foi a prova então da glicose, a minha opinião sobre isso. Para mim realmente gostou-me muito por causa de estarem a espetar, aliás que levou a um momento que eu tive que ficar mesmo assim um bocado, porque já lá estava eu naquela tendência de passar para o outro lado, porque realmente são muitos furos, eu fico mesmo mal, mas pronto, olhem. É isso, obrigada por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima partilha. Não sei então se essa próxima partilha será diário aqui da gravidez, falando em semanas, ou se será, por exemplo, diário da gravidez em que vos mostro as malas, porque entretanto elas estão prontas, mas vou ter que alterar um bocado, porque fui também a uma visita à maternidade e pronto, eu entendi que poderia ser de outra forma, mas acho que não será, portanto vou ter que condensar. Eu tinha separado, eu tenho a mala que é para levar para a sala de parto, que é aquela mais básica com a primeira muda e as minhas coisas, e depois tinha separado uma malinha de bebê e uma malinha minha. Mas vou ter que juntar, condensar estas malinhas, porque acho que é o que será mais prático para se levar depois efetivamente. Não foi isso que eu tinha entendido nas aulas de preparação. Portanto, ainda terei que arranjar mala para isso, porque estava tudo de uma forma e eu acho que não me cabe as coisas do bebê naquela dali, que ela é relativamente pequena, é uma mala de mão de avião, e levando tudo para nós, para manter o volume de cuecas e toalhas que tenho que levar, portanto isso ocupa muito espaço. Mas pronto, olhem amores, é isso, ficamos então por aqui, vamos então numa próxima partilha, fiquem bem, um beijinho grande e até a próxima vez. Tchau!